Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e nós estamos aqui de novo numa quinta-feira para a aula de Tira Dúvidas ao vivo do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Hoje é um dia bastante importante, né? Hoje é dia 13 de maio de 2021, são 19 horas e um pouquinho, aqui no horário oficial do Brasil, e a gente está de novo aqui na nossa sala de videoconferência, que é meet.git.si/curso GNU. Estamos aqui de novo para aquele papo, para o Tira Dúvidas, e vamos logo começar. Antes de começar, hoje é um dia importante, hoje é dia 13 de maio, dia que foi proclamado pela Princesa Isabel a abolição da escravatura, mas que, na verdade, a partir do dia 14 de maio daquela ocasião, não tivemos essa abolição no sentido concreto. Portanto, ainda há muito a fazer, há muito a lutar. Então, que o nosso povo negro, neste Brasil de maioria negra, possa, nesse dia, comemorar mais um dia de luta, porque a luta sempre vai precisar continuar, até que a gente, de fato, tenha uma sociedade que seja igualitária. Igualitária não exclusivamente nos direitos, que por enquanto existe na Constituição, mas nem sempre o é respeitado, mas igualdade nas oportunidades. Sem as mesmas oportunidades, não há como ter igualdade. Então, eu espero que todos vocês continuem na sua luta e podem contar comigo aí naquilo que a gente puder, humilde e minimamente, poder fazer. Não atrapalhar, já sei que é muita coisa, mas não é suficiente. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracismo. Vamos lá. Se você está curtindo aqui as nossas videoaulas, deixa aí o seu joinha, caso você queira, e pode também nos apoiar. E esse apoio pode ser feito através do compartilhamento, né? É muito importante esse compartilhamento para a gente poder alcançar mais gente. Se você quiser e puder, nesse momento, fazer uma colaboração financeira, tem aí os QR Codes para ler, assim como na descrição desse vídeo. Sempre lembrando que você pode me encontrar nas mídias sociais por @Creteu e também no nosso grupo, venha fazer parte lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Eu quero agradecer a presença de todos e todas que estão e puderam estar aqui conosco na sala, CD, Agnes, Veritas, o Dalzaker, o Adfeno, o Luiz Leal, o Tiago e o Du Querido. Não esqueci de ninguém? Não esqueci. É isso aí. Então vamos começar, já podemos começar aí para o nosso Tira Dúvidas. Como hoje a gente teve aqui alguns inconvenientes, né? A gente está pegando aqui umas dúvidas que estão escritas, né? Então, vamos começar. A Agnes parece que colocou uma nova aqui, deixa eu ver. Não, não é dúvida. CD tinha falado de uma dúvida, CD. Qual era a dúvida sobre as licenças? Professor, como a gente utiliza assim tanto o terminal do Debian quanto, na medida do possível, dentro do celular, também tentamos utilizar as distribuições né, que são livres. Às vezes eu fico na dúvida em relação à questão da licença, né, em relação a GPL, entre outras. Eu queria saber qual a importância, no caso das licenças, por ela ser livre, e qual a relação, o que pode ser feito em comparação a uma licença que usa a GPL, né, embasada pela Free Software Foundation, mas na verdade é de uma outra. Desculpa, eu não sei o termo específico, me fugiu agora a mente. Mas como, por exemplo, seria a Apache. Uhum. Então, vamos lá. Eu acho que a gente poderia, assim, de uma forma bem simples, separar em três grandes grupos de licenças. A gente tem um tipo de licença que é a licença restritiva, a licença proprietária, né? Uma licença que restringe o usuário no uso de um determinado programa.
Inclusive, se você nunca leu uma licença, um EULA, como é chamado, né? End User License Agreement, ou Acordo de Licença do Usuário Final. Então, é recomendado que você, para conseguir entender essas coisas, leia uma licença dessa. Eu gosto de falar, e já falei isso até em palestras que dei em evento da Microsoft, que é a seguinte, deixa eu tirar aqui minha blusa que está bem calor agora. Uma das primeiras coisas que tem em qualquer EULA, em qualquer licença de software privativo, é algo em inglês dizendo assim, this software was released as is. Esse termo as is, em português, seria o equivalente ao no estado. Ou seja, quando alguém aceita uma licença, compra, paga por ela, pensa que está eventualmente tendo direito a um monte de coisas. Quando, na verdade, esse as is, ou no estado, implica de que aquele programa de computador não tem nenhuma garantia. E em boa parte das licenças isso está explícito. Na licença do Windows, por exemplo, diz que não é para usar aquele software para controlar a vida, ou seja, um equipamento que interfira e controle a vida de pessoas, como um respirador ou coisa desse tipo. Então, é importante conhecer a licença do software não livre, inclusive para poder fazer comparações. Então, essa seria a primeira categoria de licenças, que nesse momento, elas são muito distintas umas das outras, mas nesse momento eu vou colocar em 3 grandes grupos. Então, existe esse grande grupo, que é o grupo das licenças privativas, proprietárias, que não garantem ao usuário, que restringem o usuário, não garantem as liberdades do usuário, restringe o usuário. O outro grande grupo de licenças são as licenças chamadas livres, ou open source, que a gente pode dizer que quase que são exatamente a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Por quê? As licenças livres são aquelas licenças que, segundo a Free Software Foundation, garante o conceito das 4 liberdades essenciais dos usuários. Liberdade de uso, liberdade de entender e modificar, liberdade de distribuir cópias idênticas, liberdade de distribuir a versão modificada. Então, as licenças que a Free Software Foundation considera que garantam essas 4 liberdades essenciais dos usuários são chamadas de licenças livres. A maioria absoluta delas, acho que só há 2 licenças que são consideradas livres e não são consideradas open source, e também há uma outra licença que é considerada open source pela OSI e não é considerada livre pela Free Software Foundation. Mas isso é a exceção da exceção. O mais comum é que os softwares que a gente usa e chama de livre também podem ser chamados de open source. E os softwares que a gente usa e chama de open source também podem ser chamados de livres. Então, esse grupo de licenças, esse grande grupo de licenças, garantem as 4 liberdades essenciais, tanto quanto garantem os 10 itens que advêm da forma com que o Debian entende software livre, que é a Debian Free Software Guidelines, da qual surgiu os 10 itens que definem o que é software open source, definidos pela Open Source Initiative. Então, esse segundo grupo são o grupo de licenças livres, licenças open source, licenças que garantem as 4 liberdades essenciais do usuário. O terceiro grupo é um grupo particular de licenças que, além de garantirem as 4 liberdades essenciais do usuário, elas impõem, na tentativa de garantir que essa liberdade se torne perene, né, que valha para a vida toda, essas licenças estabelecem uma restrição que não é uma restrição ao usuário, mas é um comportamento ético. E qual é esse comportamento? Esse tipo de licença indica se você deseja exercer a liberdade 3, ou seja, aquela de distribuir a sua versão modificada, você precisa, obrigatoriamente, dar a quem você distribui os mesmos direitos que você teve, as mesmas liberdades que você teve. Então, esse tipo de licença procura garantir que a liberdade permaneça sempre
existente. A esse grande e terceiro grupo de licenças a gente chama de licenças copyleft, porque esse conceito, o conceito de que se você quer passar para frente, você precisa dar as mesmas liberdades que você obteve, advém justamente dessas licenças. A licença GPL, na sua versão 2 e na sua versão 3, são exatamente assim, são licenças que garantem a liberdade para sempre, através dessa restrição no uso da terceira liberdade, na hora de passar para frente. Se você não quiser passar para frente, mesmo que o software seja licenciado por uma licença GPL, se você não passar para frente, você pode fazer modificações e não devolver para ninguém. É critério seu. Mas se você passar para frente, aí então você é obrigado, segundo a licença, a fornecer para quem você fornece a sua versão modificada as mesmas liberdades. Então, para ficar resumido, o primeiro grande grupo, as licenças proprietárias, também conhecidas como EULAs. O segundo grupo, as licenças livres e que também são conhecidas no universo do software livre como licenças permissivas. E no terceiro grupo, as licenças que garantem a liberdade para sempre, que são conhecidas como licenças copyleft. Então, esses são os três tipos de licença fundamentais que a gente pode imaginar. Existem vários exemplos em cada uma delas, com as suas peculiaridades e com as suas características. Mas eu acho que o fundamental para começar a entender as licenças, que não é nada fácil, porque se trata muitas vezes de um texto, de certa forma, hermético, né? Mas eu acho que o principal são esses conceitos. Entendendo esses conceitos, a gente consegue entender não só do que isso tudo se trata, mas das implicações disso, né? Então, é comum o grupo de pessoas que costuma apoiar o open source dar preferência para licenças chamadas permissivas. Por uma razão muito óbvia, o objetivo é muito claro, está expresso, o objetivo é alcançar mercado, o objetivo é alcançar empresas. E não sei por que razão, mas por essa razão, algumas empresas parecem preferir esse tipo de licença. Uma delas é o Google, por exemplo. Na loja do Google, só entram softwares com licenças permissivas. Há softwares livres e copyleft na lojinha do Google? Há, mas para que o software tenha podido entrar lá, precisou-se fazer um relicenciamento. Quer dizer, esses softwares são licenciados duplamente, de duas formas diferentes, porque a tal da lojinha não aceita, né? Então, na hora que você pensa na lojinha, você pensa que ela está te oferecendo alguma coisa, não, mas ela está lá para restringir inclusive quem quer colocar software lá, impondo um determinado tipo de licença. Então é bem típico isso, e é por isso que normalmente os defensores, ou a maioria deles talvez, do movimento do software livre, dão preferência por uma licença do tipo copyleft, porque a gente não quer apenas o indivíduo, a gente não quer que a liberdade alcance apenas um indivíduo, e esse indivíduo, vou falar no sentido unitário, não precisa ser necessariamente uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa, uma empresa, um governo, uma instituição, uma cooperativa ou qualquer outra forma de organização humana. A ideia é que não se limite a um único ente, mas à coletividade. E é por isso que é tão importante para nós que a liberdade permaneça perene. A licença que você se referiu, CD, a licença do tipo MIT, porque também tem várias licenças desse tipo, é um tipo de licença permissiva. A licença da Mozilla é um tipo de licença permissiva. A licença LGPL, a licença GPL são licenças do tipo copyleft, né? Eu acho que é nessa linha aí que a gente pode começar a tratar disso, né? Ficou claro, CD? Sim, professor, obrigada. Surgiu uma outra dúvida aqui, Pois não. em relação a isso. Até o Du também teve uma outra dúvida. Como no caso da licença livre e da GPL, o copyleft, para a gente verificar isso realmente, se teria uma GPL
não ser copyleft? Se teria como uma GPL não ser copyleft? Bom, a Isso. GPL é copyleft. Se Ah, você, entendi. se você lê a licença copyleft, está estabelecido. Se você lê a licença GPL, está estabelecido que para você distribuir a sua versão modificada, ou seja, exercer a terceira liberdade, a liberdade número 3 das liberdades essenciais, você tem que dar, é uma condição da licença, você tem que dar a mesma licença, você só pode distribuir sob a mesma licença, né? É isso que diz o texto da GPL, né? É Inclusive, assim. inclusive, a gente tem a GPL 3, a GPL versão 3, ela tem modificações por conta de, entre outras coisas, mas por conta de uma coisa chamada tivolização. O que foi isso? Tinha um equipamento chamado Tivoli, que o código era distribuído por uma licença GPL V2. No entanto, o hardware era feito de tal forma que se o código que tivesse lá binário rodando não fosse idêntico ao código original, o hardware se recusava a executar esse código. Portanto, essa liberdade 3 não estava plena, ela não conseguia ser exercida, porque embora o código tivesse à disposição, as pessoas que quisessem modificá-lo e passassem a usá-lo, a versão modificada, não conseguiam, porque o hardware se recusava a fazer isso. E o código da GPL V3 fez alterações para que a licença alcançasse o impedimento desse tipo de comportamento, né? Então, o objetivo da licença é isso. O objetivo de uma licença é estabelecer quais são as regras, né? Só quem pode definir as regras de um licenciamento é o dono do software, ou seja, é o autor do software, seja ele uma pessoa ou uma empresa. Pode falar, Adifeno. Agora foi. Um complemento, inclusive, com relação às questões de licença, né? Que é uma coisa que o pessoal se preocupa também, querer realmente verificar se um software é livre ou não. Assim, existe também uma preocupação que não necessariamente você enxerga de imediato. Existem coisas que você, de fato, vai ter que esperar um determinado tempo para ver se elas se concretizam ou não, né? Porque como o Kretiel falou agora há pouco, quem define as regras de licença, quem define qual licença que vai ser usada, né, é o detentor do copyright, digamos assim, né? E ele pode, por si só também, acabar tendo alguma postura que, por algum motivo, vá contra a própria licença. Eu já tive casos aqui que eu fiquei estudando de empresas que faziam publicações sob a GPL versão 3 ou posterior, né? E faziam em paralelo publicações do mesmo produto com licenças não livres. E aí quando você, por exemplo, usa aquele produto sob licença livre e por algum motivo você esbarra, por exemplo, num uso em que o detentor do copyright considera como suscetível à licença não livre deles, né? O que eles fazem? Eles geralmente têm a postura agressiva de mandar uma notificação para você e dizer assim, ó, você tem sei lá quantos dias para tirar isso aqui ou tirar isso ali, senão nós vamos cobrar uma licença não livre de você e pronto. Ou muito pior do que isso, né? Às vezes o cara vai lá e te coloca no judiciário, você nem sabe por quê, né? Então isso vai muito também da conduta, né, do próprio detentor do copyright, né? E outra coisa também que já me perguntaram, né, com relação a esse ASIS, né, que o professor, que o Cretiel mencionou, né,
Ele também existe na GPL versão 3, acho que é na seção 15 ou na seção 16. Mas na GPL versão 3 em diante, e na GPL versão 3 também, você, como licenciador, que é o detentor do copyright, né, você tem a opção, sim, de remover essa questão do as is, né, e com isso você pode, né, de fato, entrar em conformidade com a lei do consumidor aqui no Brasil. Se você realmente estiver vendendo um produto com base na GPL ou OGPL, que seja. Então, só esses 2 centavos que eu deixei aqui para contribuir com a conversa. Não, muito bom, Adfeno, muito obrigado. É isso aí. Eu dei bastante ênfase nesse as is para dizer, para tentar especialmente contrapor uma ideia equivocada de que ao comprar uma licença, ao pagar por uma licença de um software privativo, a pessoa teria direitos especiais aí, e muita gente, inclusive, no momento em que vai fazer essa escolha em empresas, a gestão de empresas, às vezes acha que vai ter a quem reclamar, né? Quando na licença está explícito, olha, se você tiver prejuízo, se você tiver perda de dados, se você tiver lucros cessantes, a licença não cobre isso. Está escrito textualmente, mas eu tenho assim uma sensação que muita gente não leu o que diz a licença. Né? O Du, eu não conheço, o Du está me perguntando aqui, o Du querido, sobre as diferenças que existem entre Qt e GTK. Qt e GTK são duas bibliotecas distintas, bibliotecas gráficas, né, usadas por programas com interface gráfica. Né? O Qt é a biblioteca gráfica usada pelo projeto KDE Plasma e tudo mais, e o GTK é usada pelo projeto Gnome e tantos outros, né, como o i3, o GGTK, o MAT, o GGTK, o XFCE, o GGTK, predominantemente. Então tem uma porção de programas que usam as bibliotecas GTK e uma outra porção de programas que usam as bibliotecas Qt. O que acontece é que a Qt, a biblioteca Qt, pertence a uma determinada empresa, né? E no passado, lá no começo, em que se usava KDE, já tinha esse problema foi resolvido durante um período e mais recentemente, coisa de 1 ou 2 anos, ele voltou a existir. Né? Então existem algumas limitações sob o ponto de vista das liberdades que estão embutidas na licença do Qt. E é por isso que há muita confusão e é por isso também que há muita gente que não gosta das coisas de Qt em virtude dessa dependência da empresa no uso das bibliotecas que usam esse licenciamento deles. Mas a questão é bem complexa, né? Eu acho que a gente teria que fazer um estudo aí melhor. Eu não vou me arriscar a fazer isso e correr o risco de me equivocar. Né? Então tem detalhes técnicos aí que a gente precisaria ver, mas fundamentalmente é isso, viu? Mas a gente pode levar isso lá para o grupo, e eu tenho certeza que lá no grupo, não sei se o Adfeno, que tem muito mais conhecimento que eu sobre essas questões de licença, se ele sabe explicar isso de uma forma melhor. Sabe, Adfeno? Bem, com relação específica à diferença legal entre Qt e GTK, eu estou um pouco por fora do assunto, mas o que eu posso dizer, para complementar rapidinho, né, nessa questão de licença, né, para não tomar muito tempo, é o seguinte: qualquer que seja o projeto que você faça ou que você contribua, né, é interessante que você mesmo procure ser o detentor do copyright da contribuição que você está fazendo. Então vai lá no rodapé ou no cabeçalho do arquivo lá e coloque lá seu nome lá, copyright 2021, Adonai, o e-mail ou uma página de contato, né, que a pessoa pode entrar em contato com você. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei antes, os detentores do copyright são os que têm direito a reforçar a licença caso dê algum problema lá na frente.
E se você deixar isso nas mãos, né, de um grupo único, de um nome, digamos assim, de uma empresa, como eu já vi muitos projetos dizerem, né? Você tem que obrigatoriamente ceder o seu copyright para a empresa X. Ou seja, você não vai poder contribuir nenhuma linha de código, ou de manual, ou de texto, sei lá que seja, se não ceder a teu copyright ou direito autoral para a pessoa X. Isso, de certa forma, é um pouco emblemático, porque você está tentando confiar, você vai ter que confiar, digamos assim, que aquele grupo ou aquela pessoa não vai fazer nada de errado, né? Nada que não te dê desgosto depois. Agora, se você manter o seu próprio copyright, você tem o direito a voto. Ou, enfim, o direito a tomar alguma decisão. Tipo assim, eu não gostei disso aqui. Então, eu, como detentor do copyright, da linha 5, da linha 20, da linha 40 até a linha 100, eu tenho o direito de remover aquilo ali se eu não gostei. Ou eu tenho o direito de, sei lá, votar a contra e não fazer o processo ir para frente, por exemplo. Uhum. Né? Então, são formas de você tomar decisões, né? Coisa que verdade. você não teria se não tivesse o copyright daquelas partes ali. É verdade. E uma outra coisa que eu acabei por esquecer de falar, e que é muito importante, é que a existência do código-fonte de um programa de computador não faz dele um software livre. A gente vê, especialmente em alguns projetos que hospedam com controle de versão Git, como é o caso, por exemplo, do GitHub, do GitLab e tantos outros, né? Então a gente às vezes entra em contato com um desses projetos e o código-fonte está todo lá disponível. Mas para que um software seja livre, ou para que um software seja open source, é necessário que se estabeleça qual é a licença. Se você distribui um código e neste código não tem referência a qual licença está sendo feita ali, a licença é proprietária. Quer dizer, a gente vive no mundo do copyright, então se você distribui um código e você deseja que ele seja livre, é necessário que você expresse que você deseja que ele seja livre através da licença A, B, C ou D, especialmente no próprio código, para não ter problema algum. Né? Há controvérsia se necessariamente tem que estar no código ou se pode estar num conjunto de códigos lá, coisa desse tipo, mas é importante que você expresse, se você estiver desenvolvendo um programa que você deseja que seja livre, que você expresse qual é essa licença. E o contrário também. Se você pretende usar um software, fazer modificações, usar, entender e passar para frente, e você obteve esse código através de um desses repositórios, e no repositório não consta qual é a licença, então cuidado ao usar, porque você pode vir a ser processado lá na frente a qualquer momento. Então, se a pessoa, e isso acontece muito, inclusive comigo já ocorreu, de tomar contato com um desses repositórios e não ter a licença. Então, qual foi o meu comportamento, que eu recomendo que seja o seu também? Envia um e-mail para essa pessoa, para você saber se ela disponibilizou lá o código, mas se ela não colocou uma licença apenas porque não sabia dessa necessidade, o que é muito comum. No meu caso, tinha ocorrido isso. Eu mandei um e-mail e falei, olha, eu vi aqui o seu projeto, achei legal e tudo, só que ele não estabelece qual é a licença. Você sabia que fazendo isso ele se torna proprietário? Então, se você deseja que ele seja livre, é importante que você, é imprescindível que você coloque a licença. Então, isso é um fator muito importante, e o Dalzaker aqui também me lembra que nós temos uma sala lá usando o protocolo XMPP, que é a sala dos usuários GNU, né? Então, usuários-GNU no salas.suchat.org. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser ir fazer parte, conversar com a gente lá, usando o protocolo XMPP, né, sobre coisas do projeto GNU, do software livre e essas coisas. CD, você está aí no secretariado hoje, né, ajustando aqui as coisas para mim. Aliás, muito obrigado, CD.
Vamos lá, tem uma pergunta. É a pergunta que é do Veritas, né? Que é a seguinte: professor, instalei o Qtile. O Qtile eu não conhecia e ele disse que é um gerenciador de janelas do tipo ladrilhado, digamos assim, né? Que é tile, como é o i3, como são vários outros desses. E ele está dizendo que fez essa instalação a partir do código fonte do Qtile. Então ele diz: como eu instalei um programa fora da árvore de pacotes, fico na dúvida sobre quais seriam as boas práticas quanto à manutenção do pacote. Se devo dar um pained em alguns outros ou algo do tipo. Veritas, já que você está com o microfone, vamos conversar. A primeira coisa que eu tenho que te perguntar é assim: você disse que instalou a partir do fonte, mas aí lá na frente você fala sobre manutenção dos pacotes, né? Você instalou a partir do fonte ou você construiu um pacote Deb a partir do fonte? Oi, tudo bom? Tudo bem. Então, eu baixei algumas bibliotecas do repositório que não estavam por padrão ali na minha máquina. Aí, a partir do pip, eu baixei outras 2 bibliotecas e então eu dei um git clone no GitHub do Qtile. Aí eu pip install lá na pasta do Qtile, instalou, StartX subiu. Entendi. Aí eu estou preocupado com eu tirei pacote de um lado, de outro, de um GitHub. Não, olha só. Então vamos lá. Aquilo que você instalou com o apt install, como por exemplo algumas bibliotecas para que esse programa funcionasse, estão dentro da estrutura do empacotamento do Debian, né? E estão, portanto, integradas a todo o sistema do Debian. Agora, quando você usa um pacote de fora, sem ser um pacote Deb, ele não interfere o pacote em si, com o pip install, etc., ele fica isolado, ele não interfere no restante da estrutura do empacotamento. Mas, ao mesmo tempo, é você quem vai ter que cuidar disso, né? Ou seja, digamos que alguém venha descobrir uma falha, um erro, ou um bug de funcionamento, ou um problema de segurança. Você quem tem que estar cuidando disso, ou seja, é você que tem que, usando a ferramenta pip, por exemplo, fazer a atualização, alterar isso e coisas desse tipo. O problema, ele pode se dar não como no sentido de que a turma chama de quebrar a sua distribuição, né? De quebrar a sua instalação. O que quer dizer o quebrar a instalação? De chegar a condições de inconsistência entre os pacotes que estão instalados, né? Isso não ocorre, mas pode ocorrer de uma nova versão. Você atualiza pelo pip, ou seja, de fora do projeto Debian, pode ser que uma nova versão precise de uma versão específica de um pacote que não está disponível na sua distribuição. E aí, com isso, você vai ter problema, né? Mas com essas ferramentas, você consegue fazer um ambiente completamente isolado da sua instalação. Portanto, é uma opção, é uma escolha, né? Eu diria que um primeiro passo que você poderia fazer, eu vou até mostrar aqui no terminal. Deixa eu abrir aqui o terminal, que hoje eu nem abri o terminal ainda, olha só. Justamente hoje que se discutiu sobre o terminal, eu não abri o terminal. Eu tenho uma contribuição a fazer. Estava olhando o site do Qtile e parece que eles disponibilizam um pacote .deb para instalar. Muito bem. Veja, o fato dele distribuir um pacote .deb, Luiz, faz com que a gente possa instalá-lo através do apt ou qualquer outra ferramenta de manipulação de pacotes do apt, porém ele continua sendo de fora, né? E, portanto, os problemas de integração continuam existentes. Eu, inclusive, costumo dizer que se você vai usar alguma coisa de fora que você vai controlar, seria mais adequado que você não colocasse um pacote Deb interferindo em todo o teu espaço. Ou cuidar dos eventuais problemas que ocorram, né? Então, você pode ter problemas? Pode. Que problemas são esses? Olha, você instalou o pacote, o QLite, por exemplo. O QLite precisa da biblioteca A versão 1.1. Beleza, ela está lá no repositório. Sai uma nova versão do
do Qtile que precisa da 1.2. Ela não está no repositório. Então, é fácil da versão mais recente ou não instalar, ou não conseguir atualizar, ou não funcionar adequadamente por conta da falta desse pacote. Se você estiver usando uma estrutura isolada, como o pip, você até pode instalar essa biblioteca, que também está no teu sistema, dentro desse sistema isolado que o pip install faz. E, com isso, ter o programa funcionando. Se você instala um Deb, a partir de um Deb, aí você pode ter problemas, né? O contrário também. O programa que você instalou, digamos aí o Qtile, ele usa a biblioteca 1.1 e ele precisa da biblioteca 1.1. Se você instalou ele por um Deb, se o projeto Debian da sua versão de Debian for atualizada essa mesma biblioteca da versão 1.1 para 1.2, não vai conseguir atualizar. Por quê? Porque tem um pacote que foi instalado via Deb que precisa necessariamente da 1.1. Então essa atualização de biblioteca não vai poder ser feita. Só que pode acontecer de ter um outro programa que está na tua distribuição que precisa da versão 1.2. E aí você não vai conseguir instalá-lo, porque você tem a 1.1 na sua máquina. Ou não vai conseguir atualizá-lo, porque ele precisa da 1.2. É isso que eu chamo, e a gente tem uma aula aqui, que se não me engano é a aula número 15, em que eu falo de pacotes, né? É justamente isso. Essa é a tal da inconsistência que usar um pacote de fora do projeto Debian, de fora da sua distribuição, porque não é só do Debian em questão, né? Mas se você usa um pacote de fora da sua distribuição, através do sistema de empacotamento da sua distribuição, você pode ter problemas. Existem outras formas de usar, eu não gosto muito de usar, embora eu tenha alguns poucos pacotes aqui que não estão na distribuição do Debian, porque eu quis experimentar e tudo mais. Não é o fim do mundo, mas a questão é você, quer dizer, claro, dependendo da fonte que você for buscar isso, né? Porque simplesmente pegar um programa e sair instalando, especialmente um .deb, é crucial, é perigoso. Você coloca em risco a sua instalação, por quê? Porque quando você vai instalar um pacote Deb, quem faz essa instalação é o usuário root, é a toda poderosa rootinha. E dentro desse pacote Deb, como qualquer outro pacote Deb, podem ter scripts, né? E esses scripts são executados como root, como a toda poderosa rootinha. Então, se você vai instalar um pacote Deb, a fonte, ou seja, o local, o fornecedor disso tem que ser necessariamente da sua confiança. Do contrário, você tem a possibilidade de ter software malware instalado no seu Debian, né? Ou até software que venha a prejudicar outra coisa, pagar coisa que não deve e coisa desse tipo. Então você tem que ter confiança na fonte que você vai instalar. Seja confiança sob o ponto de vista do malware, de fazer alguma coisa propositadamente ruim para você, ou do ponto de vista da qualidade, né? Se aquilo não vai prejudicar outras coisas. Porque, sempre lembrando, quando você é a toda poderosa rootinha e você faz um apt install, ou um dpkg-i, ou você usa as ferramentas de interface gráfica para fazer a instalação de pacotes, você está rodando aquilo com os privilégios da toda poderosa rootinha. Portanto, você pode vir a comprometer o seu sistema, a sua instalação de Debian, por exemplo, né? Mas, voltando à história do Qtile, eu acho que uma das primeiras coisas que pode ser feita, eu vou entrar aqui na minha jaula de desenvolvimento, porque aqui eu tenho uma ferramenta que chama WNPP check, para a gente ver se já tem. É Qtile, não é, Veritas? É isso, Veritas? É assim que escreve? Qtile, está escrito ali, Luiz escreveu, beleza. Então, olha só, o que eu fiz? Eu rodei um WNPP check Qtile. O que quer dizer isso? Esse WNPP check é uma ferramenta que verifica se tem algum pacote com esse nome no Debian, se tem algum bug no Debian relacionado ao Qtile. Então, o que é que você pode fazer? Existe um tipo de bug no Debian que chama RFP, Request for Package, ou requisição para um pacote. Então é assim, se você achou esse pacote legal,
e você gostaria que ele tivesse no Debian, você pode abrir um bug contra o Debian, chamado wishlist, né, que você deseja que esse pacote faça parte do projeto Debian, mesmo que você não saiba como fazer o empacotamento dele para o Debian. Então, essa já seria uma forma de contribuição, inclusive, né? Por quê? Porque há pessoas que querem colaborar com o Debian que olham justamente essas listas de request for package, né? De requisição de pacotes, para poder começar a contribuir ou continuar a contribuir. Então, talvez fosse legal você fazer esse bug aí. Não vai dar tempo hoje da gente mostrar como é que faz ele. A gente pode deixar isso para um laboratório ou lá no grupo, né? Mas, ou você pesquisar aí, ou tudo isso junto, para você poder fazer, porque não tem ainda um bug aberto no Debian. Como o Luiz falou, existe já um pacote Debian, portanto alguém já fez uma forma de empacotamento para ele, que eventualmente pode ser aproveitada para que o pacote entre no Debian. É claro que para o pacote entrar no Debian não é suficiente a existência dele poder ser empacotado para o Debian, né? Então, o fato de ter um arquivo Deb não quer dizer que esse pacote possa vir a fazer parte do Debian. Por quê? Porque para um pacote fazer parte do Debian, ele precisa cumprir uma porção de requisitos, a começar pelo requisito das licenças, se aquele software é ou não é livre. Também, para um pacote poder entrar no Debian, todas as bibliotecas que esse pacote necessite têm que estar no Debian também. Então, em alguns casos, quando alguém quer colocar um pacote no Debian, precisa também colocar bibliotecas no Debian para poder esse pacote poder fazer parte do Debian. Então, esses critérios todos, tanto do licenciamento, quanto da qualidade, quanto da integração com todo o sistema, tem que ser respeitado. Mas, curiosamente, não tem ainda um bug para a colocação desse pacote. Então, eu sugiro, Veritas, que podemos aí tentar fazer isso junto, mas sugiro que você vá atrás disso, já que o pacote, você acha que ele é legal, verifica o licenciamento e tudo, você pode fazer isso a título até de curiosidade, né? E aí, com isso, quem sabe, mais lá na frente, o pacote poderá estar disponível no Debian. Tudo bem? Para quem eu não falei, boa noite. Para Virgínia, boa noite, Virgínia. Boa noite, Rony, que chegaram depois. Quem mais que chegou depois? Adriano, boa noite. E vamos lá, quem tiver dúvida pode se manifestar. O Adonai, eu vou inclusive copiar aqui, Adonai. O Adonai deu uma contribuição aqui no chat, mostrando uma matéria que ele pegou deixa eu ver onde foi, aqui, da comunidade do KDE, que trata daquele assunto sobre, imagino eu, né, do que nós tratamos aqui, não, ele fala também, que são informações relevantes lá àquela questão vamos até, na hora aqui, a gente já vê na hora, né, já que o terminal está aberto, aquela questão do QT e da licença do QT, né? Muito bem, vamos lá. Quem é que tem a próxima dúvida? Deixa a motocicleta passar aqui. Cadê a dúvida? Se ela está escrita, eu ainda não estou lendo. Vamos lá aqui de novo para cá para ver. Aqui uns agradecimentos. A Agnes também está aqui ajudando. Muito obrigado, Agnes. Só a presença das pessoas já preciso de agradecer, né? Obrigado aí pela força de todas e de todos aqui. Mas vamos lá para a próxima dúvida. Cretião. Pois não, Virgínia. Então vamos para a próxima dúvida. Manda lá. Naquele 2 dias atrás a gente conversou, e aí o próprio Felipe deu aquela ideia de colocar a saída daquele X-Render, né? No ponto X session. Sim.
o que exatamente esse X-Session faz, em que momento ele é lido, né, na hora de iniciar. E eu não tenho aqui, então assim, seria problema criar? Como é que funciona? Então vamos lá. Toda vez que o servidor gráfico funciona, vamos dar uma olhada aqui nesse diretório que é o /etc/x11. Então, algumas coisas vão ser observadas aqui dentro. A gente vê que X é um atalho para USR bin shorg, né? /usr /bin /shorg. X é o servidor gráfico, é o servidor que possibilita que programas enviem informações para que essas informações alcancem a placa de vídeo, né? Ou as placas de vídeo e etc. E quando esse servidor entra em funcionamento, ele entra em funcionamento, por exemplo, a partir de um script chamado startx ou de um script chamado xinit. Então, o início desse serviço, e é muito comum em outros tantos serviços, alguns arquivos são lidos, né? No caso do xinit, a gente tem dois arquivos que estão aqui no /etc x11 xinit, que é o xinit rc e o xinit xserver rc. Vamos dar uma olhada neles aqui, ó. O que é que tem aqui, ó? Dizendo que vai olhar esse outro aqui, ó, tá vendo? Que é o que é chamado de o script da seção global do X, né? Então repare que esse script apenas faz carregar um outro script, que é o etc x11 xsection. Então vamos dar uma olhada nesse cara, /etc x11 xsession. Então quando se vai abrir uma sessão, esse arquivo é lido. Esse arquivo é um script, né? A gente, é claro, não vai ficar analisando todo o script aqui, mas a gente vai ver essa parte que é importante. Então, que parte é essa? Uma parte que inicia o valor de variáveis que serão usadas na sessão. Então, a gente vê que aqui tem um arquivo chamado, uma variável chamada openFile, e que esse openFile tem aqui apontando como o nome desse outro arquivo, que é o xsession.options. Então, nesse arquivo, a gente pode colocar opções de funcionamento do servidor gráfico que vão servir para a sessão de qualquer usuário. A mesma coisa, essa variável chamada System Resources, né, também aponta para o nome de um arquivo. User Resources aponta para o diretório home daquele usuário, por isso está uma variável home, porque então quando um usuário particular, o seu próprio usuário, por exemplo, Virginia, executa uma sessão, será lido um arquivo chamado .resources dentro do seu home para ler algumas outras informações de configuração. E esse arquivo que você falou, ó, que é essa variável chamada OutUser xsection, que lê esse arquivo aqui, ó, xsection. Então, na verdade, essa coisa tem muito de retrocompatibilidade, de compatibilidade com outras coisas, então às vezes dá para dividir, colocar uma coisa num lugar, outra no outro, tem um que prefere colocar num lugar, outro no outro. Você vê que o arquivo pode se chamar xsession com o X minúsculo e xsession com o X maiúsculo, né? Então, cada um com uma finalidade aí, mas a gente vai ver que esses arquivos eles vão ser lidos na hora em que o servidor gráfico funcionar. Então, se você quer fazer alguma coisa que seja executada toda vez que o servidor gráfico entre em funcionamento, e se você quer isso para apenas um determinado usuário, portanto, cada usuário tenha uma condição diferente, isso vai estar num desses arquivos de configuração do usuário no home do próprio usuário. Se você quiser que essas configurações sejam implementadas para qualquer que seja o usuário, portanto para todo o sistema, aí elas vão estar nesses outros arquivos de configuração. Então você criar um arquivo de configuração no seu home, passando o exemplo que você falou é do Xrand, né? O Xrand é uma ferramenta que possibilita
não só observar, como eu estou observando aqui, mas a configuração das eventuais várias placas de rede de vídeo que você tenha e os vários dispositivos de vídeo, vários monitores, etc. E aí você consegue, com a ferramenta X-Rend, definir qual monitor que você quer que vá para a esquerda, com que resolução, qual que você quer que fique à direita, em cima, embaixo, enfim, dependendo da quantidade de monitores que você utilize, né? Então é muito comum, especialmente para quem tem um monitor só, normalmente não faz nada disso porque está lá pronto, né? Mas quem tem 2, 3, 4, a coisa já fica um pouco mais complexa de fazer as coisas se comportarem exatamente do jeito que você deseja. Então é muito comum usar-se a ferramenta X-Rand para definir isso e mais ainda, para não ter que ficar executando toda vez, né? Porque, veja, toda vez que você desliga o teu sistema ou fecha a sua sessão, né, você teria que rodar isso outra vez, né? Então não fica muito prático, então é muito comum colocar num desses scripts. Como, por exemplo, também vai nesses scripts alguma alteração específica que você queira fazer, por exemplo, no comportamento do layout de teclado. Uma modificação de uma tecla, por exemplo, né? Você deseja que uma determinada tecla tenha um comportamento diferente do layout configurado para o teu sistema, né? Então você quer, por exemplo, desligar o Caps Lock, como um exemplo. Então você pode passar um comando para desligar o Caps Lock, para ele não acender a luzinha, para ele não mudar a condição de letra maiúscula e minúscula. E como você quer que isso seja sempre executado, isso pode estar justamente nesse arquivo chamado xsection, perdão, Tá. no teu home. Tudo bem? Muito bom, professor. Isso você falou, e isso só quando inicia a interface gráfica, certo? Exatamente. E se eu quiser fazer isso antes da interface gráfica? Mas não faz Porque nenhum sentido antes da interface gráfica. Isso só vai ser lido quando a interface gráfica for carregada. Se a gente estiver falando do X-Session. Não, então, falando do X-Session, sim, ele só vai ser, pelo que eu entendi que você explicou, sim, só vai funcionar depois que iniciar a interface gráfica. Sim. Mas eu falei assim, se eu quiser que funcione, ou que rode isso antes da interface gráfica, então, eu coloco aonde? Mas veja só, não tem nenhum sentido isso antes da interface gráfica. Por quê? Porque se é o X-Rend que você está falando, né? Por que isso? Porque o X-Rend atua sobre uma interface gráfica em funcionamento. Sacou? Veja que interface gráfica que eu estou chamando não é o teu ambiente de desktop. Interface gráfica que eu estou chamando é o ambiente gráfico. Então veja só, se você coloca isso na tua sessão, vai ser preciso que você primeiro logue para isso rodar. Talvez seja isso que seja a sua dúvida. Você, por exemplo, quer ligar o computador, aí acontece todo o boot, e aí vai entrar em funcionamento um gestor de display, né? O GDM, o SDDM, o LightDM, etc. Aquele gestor de display, que é o gerenciador de login gráfico, né, para você colocar um usuário, uma senha, aquilo já está rodando um servidor gráfico. Então, se você quiser a condição de monitores mexidas neste momento, então não vai estar no teu home, porque você ainda não logou. Então vai ter que estar no X-Section do próprio servidor gráfico, porque o gestor de login gráfico, o Display Manager, precisa do servidor gráfico. Percebe? Então, se você não tem um servidor gráfico rodando, não vai adiantar nada rodar esse programa. Inclusive, o que você vai obter como resultado, se você rodar isso num TTY, ou seja, sem um servidor gráfico rodando, é que não foi possível encontrar uma tela, né? Por isso que ele começa com a letra X, não é à toa, que é o X-Rend. Sim, mas a questão era assim, por exemplo, se eu quiser só abrir o que acontece hoje? Por óbvio, como você falou, quando eu reinicio, eu perco essas configurações. Perfeito. Hoje eu tenho um alias que eu coloco lá display L, e aí ele configura todos os monitores como está lá na configuração do X-Render, né? Então, mas como veja só.
Então vamos Aí lá. funciona. Beleza. O que é que você quer? Você quer que essas configurações de monitor entrem em vigor a partir do momento que você loga? Ou antes? Eu quero antes. Então, se você quer a partir do momento que você loga, aí beleza, você pode pôr no xsession.xsession que está no seu home, porque ele vai ser lido quando você logar e abrir a sua sessão. Não. Você não quer depois que você loga, você quer antes. Então, se você quer antes, é uma condição que não é específica do seu usuário, e sim de todo o sistema. Então, você vai trabalhar em cima desses arquivos que estão aqui dentro, né? Em cima, por exemplo, aqui do xsession. E, portanto, das variáveis aqui dentro. Entendeu? Aí elas vão valer para todo o sistema. Por exemplo, pode estar nessa aqui, ó. Esse aqui é um diretório, inclusive, que pode ter várias configurações aí dentro. Perfeito? Aí isso é lido quando sobe o servidor gráfico pela primeira vez. Inclusive, o servidor gráfico que sobe, que entra em funcionamento para apresentar o gestor de login. Então, se você coloca esse tipo de informação ali, a configuração dos monitores já vão estar ali definidas, né? Se você, dependendo das circunstâncias, uma outra possibilidade é alterando as configurações no xorg.conf, no configurações realmente do servidor gráfico. Aí depende do caso, de que seja uma coisa ou outra, né? Aí a gente pode até estudar isso junto. Mas se você colocar esse script para rodar, ou o conteúdo dele para rodar, ali no xsession, ou no xsession RC do etc x11, ele vai valer para todo o sistema, e aí ele vai valer mesmo antes de você logar. Tudo bem? Show, legal. Então agora só falta fazer uns testes aí, né? Para ver o que é que dá. Vai ficar para um laboratório aí que a gente possa fazer junto. Caso você queira, a gente pode fazer junto aí, sem problemas. Vamos fazer. Então tá bom. Então vamos lá para a próxima dúvida. Hoje a aula vai ter que ser meio relâmpago, hein? Porque a gente tem meia hora aí no máximo, porque às 9 horas hoje, como já tinha falado antes, né? Tem uma aula do professor Blau, lá da comunidade DebXP, sobre o Shell GNU e etc. Também é uma aula de tirar dúvidas, né? Então, para a gente não emendar uma na outra, né? No sentido de uma tomar o lugar da outra, a gente vai interromper essa antes que comece aquela, né? Retribuindo a gentileza do Blau de ter colocado a aula num período satisfatório aí de 2 horas depois de começar a nossa, né? Então a gente não quer impedir que alguém possa assistir às duas e participar das duas, né? Então vamos lá. Próxima dúvida aqui. Alguém escreveu alguma lá? Tem uma aqui, professor. Pois não. Em relação a se é possível bloquear o acesso a sites no computador por um curto período de tempo, seja através do navegador ou algum outro programa. Bom, vamos lá. Eu não sei se entendi exatamente o cenário, né? Mas sim, é possível bloquear qualquer acesso a qualquer coisa, desde que você tenha as permissões para isso, né? Então, vamos supor que eu administre uma máquina e não quero que ela acesse um determinado site ou uma coisa desse tipo. A gente tem várias formas de lidar com isso, né? Eu vou mostrar assim uma bem simplesinha que pode atender e às vezes é bem fácil de ser implementada. Por exemplo, a seguinte: você administra uma máquina e nessa máquina usa esse computador, digamos, uma pessoa que você tem responsabilidade na educação. Seu filho, sua filha, sobrinho, sobrinha, enfim, qualquer
relação desse tipo que você interfira na educação. E você fez um combinado aí com esse jovem, essa jovem, né, de que enquanto não terminar os trabalhos da escola, ele ou ela não pode acessar o Facebook. Então o combinado é esse, olha, para acessar o Facebook, só pode acessar o Facebook depois que fez a lição de casa. Ah, legal. O ideal era que ela não acessasse, essa pessoa não acessasse o Facebook, né? O Facebook a gente sabe que é muito ruim, eu costumo chamar inclusive de fakebook, né? Mas muito bem, vamos lá que fosse esse ou qualquer outro site. Então, eu vou me tornar aqui a toda poderosa Rutinha, né? E vamos mostrar isso aqui, ó. Vamos lá, toda poderosa Rutinha. Aqui, repare que eu também tenho sudo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode editar um arquivo, que é o etc hosts, que tem uma lista de relacionamento entre um IP e um nome. Na verdade, isso aqui é os primórdios do DNS, né? Então, tudo que a gente faz via rede TCP/IP, né? Aquela pilha de protocolos TCP/IP, usa o protocolo de rede chamado IP, Internet Protocol. E o protocolo IP se baseia num número, né? Até tem aulas aqui no canal explicando isso em bastante detalhe, né? Mas o que acontece é que a partir deste número é que o acesso é feito. Então a infraestrutura de rede do sistema operacional, qualquer ele que seja, não usa nomes, usa números. Números que a gente chama de endereço que a gente chama de site, por exemplo, mas não é o endereço de um site, é o endereço de uma máquina que tem um IP na rede, né? Então uma forma de impedir seria essa aqui, ó. Eu vou colocar esse IP aqui, ó, 0000, 4 zeros, que isso vai representar a minha própria máquina, na verdade. E se eu colocar lá o facebook.com, por exemplo, o que vai acontecer? A infraestrutura de rede da minha máquina, quando eu abrir o navegador ou qualquer outro programa que tentar acessar facebook.com, no lugar da infraestrutura de rede procurar o IP a partir de um servidor DNS, né, ele vai procurar a partir desse arquivo etc hosts. Esse é o padrão, né? O padrão é primeiro procurar no hosts e depois procurar no DNS. Fazendo desta forma, o que vai acontecer? A infraestrutura de rede vai resolver o nome, ou seja, vai dizer que facebook.com tem o IP 0000. E aí a infraestrutura de rede também, o navegador vai dizer, então eu quero consultar tal coisa no 0000. Só que aí não tem. Então com isso a pessoa não consegue usar o Facebook. Aí você não quer mais que já passou o horário do combinado, já fez a lição, já está tudo em ordem, já estudou. Aí você pode colocar lá um comentário e deixar de ter esse bloqueio. Vai ser pesquisado novamente, e aí vai pesquisar no DNS e está tudo tranquilo. Essa é uma forma, digamos que rápida, de promover esse tipo de bloqueio. Nem sempre vai funcionar tudo do jeito que você imagina, porque pode ser que no meio dessa história tenham outros possíveis endereços. Essa é uma forma. Existem vários outros métodos para fazer isso. Então, existem servidores de DNS que oferecem esse tipo de serviço. Então, você consegue, através de uma interface web, estabelecer uma porção de regrinhas no servidor DNS. Então, desta forma, você teria que configurar, por exemplo, se for uma estação, pode ser nesse arquivo, que é o etc resolve.conf, onde é indicado qual o servidor DNS que vai ser usado. Ou mesmo, se você tiver um roteador Wi-Fi na sua casa ou coisa parecida, você pode configurar o seu roteador Wi-Fi para que todas as estações consultem nele a informação para obter IP, etc., que é como costuma funcionar, né? Papel do servidor DHCP. Só que uma das coisas que o DHCP sugere como configuração é qual servidor DNS utilizar. Então, se você tem desses serviços, podem ser contratados e também tem serviços que fazem esse papel de forma gratuita, então você configura lá para esse DNS específico ser utilizado. E aí,
a partir da configuração do serviço lá no site mesmo do serviço, você pode dizer, olha, de tal hora a tal hora eu quero tal funcionamento, eu quero bloquear, por exemplo, sites de phishing, que já foram delatados como phishing, eu quero bloquear pornografia, eu quero bloquear isso, quero bloquear aquilo, quero criar uma lista particular e coisas desse tipo. Então é possível também desta forma, né? A turma costuma chamar isso de controle parental, né? O controle dos pais, por exemplo, para, através do servidor de DNS, fazer esse tipo de configuração, pode ser que seja adequado para você. É claro que também existe uma possibilidade um pouco mais hardcore, que seria usar ferramentas como iptables, IPFW, que são ferramentas que permitem a possibilidade de configuração de como o kernel, que é quem cuida dos pacotes de rede, vai lidar com os pacotes de rede, né? Eu acho que para essa aula de Tira Dúvidas, não seria legal a gente se aprofundar nisso, mas para ficar claro aí, ó, IPFW e iptables, dependendo do que. Iptables tá saindo da jogada, né? Mas existe a possibilidade de você usando uma dessas ferramentas, e inclusive existem interfaces gráficas para lidar com isso, você interfere em como o kernel lida com os pacotes e a partir daí pode fazer alguns bloqueios. Eu não sei qual é o cenário que quem fez a pergunta, não sei quem foi, CD, você viu quem fez, foi lá no PED, né? Foi anônima. Isso, foi o Samuel, em relação também para ajudar a estudar, né? Uhum. E não se distrair. Mas também teria a possibilidade de se fazer isso sem usar o terminal, professor? Existe. Até mesmo. Sem usar o terminal? Eu não sei se isso seria um impedimento ou não, né? Existem, não precisa usar o terminal. Por exemplo, esse arquivo que eu mostrei, que é o etc hosts, ele pode ser acessado por um programa com interface gráfica, desde que você tenha os privilégios para isso, né? Então, vou colocar aqui a telinha no full screen aqui, né? E eu vou, por exemplo, rodar aqui, ó, sudo pluma, que é um editor de textos que eu uso no modo gráfico, etc hosts, e editar aqui. Ele abre aqui na minha janelinha número 7, tá lá, eu posso editar isso aqui na interface gráfica, né? Aquela linha que eu tinha colocado ali, ó, vou apagar e vou salvar o arquivo, pronto, foi através da interface gráfica, né? Também pode ser feito assim. Existem programas específicos para lidar com isso em interface gráfica? Eu acho até que existe, viu? Mas eu vou ficar devendo essa aí. Eu não conheço, eu não mexo, não conheço, mas eu acho que se der uma pesquisada, deve ter, dependendo do ambiente de desktop utilizado, né? Deve ter ferramentas para alterar isso de uma forma, digamos, um pouco mais amistosa, amigável, ou coisa desse tipo, né? Eu não tenho medo da interface em modo texto e sugiro que ninguém tenha medo da interface em modo texto, né? Agora, essa outra forma que eu descrevi de configurar o roteador Wi-Fi de casa, né? A interface que se usa para configurar o roteador de casa é uma interface web, né? Você vai usar o navegador, vai colocar o IP do roteador e vai configurar lá o roteador. Então, se você configura um DNS, ele pode ser utilizado dessa forma. Você põe lá o número do DNS. Então, eu sugiro que quem queira saber detalhes, não dá para a gente mostrar e ver todos os detalhes aqui, peço desculpas, né? Mas você pode pesquisar por isso, controle parental ou coisa desse tipo, e você vai encontrar vários serviços, desde gratuitos até pagos, com essa forma de funcionamento, ou seja, você contrata o serviço ou se cadastra no serviço ou usa o serviço para aqueles que não precisam de cadastro, né? E passa a usar o IP que eles fornecem como DNS e coloca isso no seu roteador Wi-Fi, de modo que as estações e computadores dentro da sua rede possam usar esse servidor DNS e a partir daí você ter os critérios que você define. É claro que se você tiver uma filha
mais espertinha, hacker, um filho mais espertinho, hacker, né? E ele fora toda poderosa, ela fora toda poderosa rotinha, pode modificar isso e passar batido pelo que está no roteador Wi-Fi. Então vai depender do caso que você tenha. E inclusive o Luiz Leal, obrigado Luiz, colabora aqui no chat dizendo que isso que eu estou descrevendo aí do roteador Wi-Fi é independente do sistema operacional que seja usado dentro da sua casa, né? Então você pode fazer essa configuração no roteador usando qualquer que seja o sistema operacional e ele vai ter esse comportamento de eventualmente bloquear alguma coisa que você queira bloquear, né? E vai funcionar isso com qualquer sistema operacional. O Luiz Leal também acrescenta, que eu acho que era o que ele estava falando, na verdade, no primeiro momento, é que esse arquivo que eu mostrei, o /etc/hosts, também existe em vários sistemas operacionais, até no sistema operacional Windows. É claro que ele não está no diretório /etc/hosts, porque esse diretório não existe no Windows, a abstração lá é diferente, mas lá dentro, que eu não me lembro mais aonde também tem um arquivo que é exatamente igual a esse /etc/hosts, e segundo aqui o Luiz Leal colocou aqui o nome do arquivo, que é o Windows System 32 etc hosts, né? Eu não sei nem porque o Luiz aí está dando suporte para o Windows, né, Luiz? Mas enfim. Boa pergunta. Então, Uso eu acabei implementação. de instalar um Windows Server aqui em uma máquina virtual para treinar. Tá certo. Tudo bem. Mas eu não podia perder a oportunidade, né? Eu acho que você tem todo o direito de fazer isso, né? Mas todo mundo sabe que aqui no canal, e especialmente comigo, né? Eu vou sempre... Eu entendo e tudo tal, mas eu vou sempre pegar no pé, né? Inclusive é parte do meu processo de pedagogia fazer isso, né? Olha só quem entra na sala, seja bem-vindo, meu colega River. Boa noite. E já chegou com dúvida ou não? Dúvidas do River são dúvidas, questões de prova normalmente, né? São metafísicas. Chegou o Blau também, não viu o Blau? Ontológicas. O Blau veio aqui, inclusive, para me lembrar e não deixar eu esquecer de forma nenhuma que... então eu não sei se o River veio para a minha aula de tirar dúvidas, se ele está simplesmente aguardando a aula de tirar dúvidas do Blau. Eu sou ciumento, cara. Mas ainda está gravando, né? Está gravando, claro. Sejam bem-vindos. Eu vim prestigiar ambos. Que ótimo. Muito obrigado pela parte que me toca. O Dalzaker fez uma pergunta aqui, né? O Dalzaker, obrigado, viu, Dalzaker? O Dalzaker faz um papel bem bacana na comunidade, dentre tantas outras coisas, e aí nesse caso aqui ele está fazendo uma pergunta como escada, né, Dalzaker? Obrigado, valeu. E a pergunta foi: tem como atualizar o Debian 10 para o Debian 11 sem formatar? Opa, né? É claro que tem, né, Dalzaker? É isso aí. A gente, qualquer que seja a versão da nossa distribuição Debian, a gente consegue atualizar sem precisar instalar o sistema novamente, né? Inclusive tem um vídeo aqui que mostra justamente isso, Dalzaker. Não sei se você já teve a oportunidade de ver esse vídeo, né? E aliás, alguma coisa que muita gente tem feito nesses últimos tempos, não é? Porque a versão 11 do Debian, chamada Bullseye, que existe já há 2 anos, está para se tornar a versão estável do Debian, né? Então a gente está aí na iminência, imagino que provavelmente no próximo mês, né, eu chutaria, ainda não está definida a data, né, mas estou torcendo, inclusive, para isso que acontecer, por vários motivos, né, mas eu imagino que no próximo mês, mais tardar, a versão 11, que já existe
há 2 anos, mais ou menos, em torno disso, chamada Bull-C, se torne a versão estável do Debian, né? Eu estou insistindo nisso, né? Porque surgiu esse papo lá no grupo e eu acho que é bom tirar essa dúvida, né? A versão 11 existe a partir do momento em que a versão 10 foi considerada a versão estável, nasce a versão 11, né? E a versão 11 nasce no estágio testing, né? E ela pode ser usada, né? E é claro que com os devidos cuidados, se usar uma versão testing, né? Mas ela nasce, a versão nova do Debian nasce quando a versão anterior se tornou estável, né? Então, em torno de junho, né? Quando a versão 11 Bull-C se tornar a versão estável, nesse instante nasce a versão 12 do Debian, que já tem nome, né? Que é, oh meu Deus, Bookworm, né? E aí ela nasce, mas ela nasce no estágio de testing, né? E muita gente pode usá-la a partir daí, né? Tem gente que usa a partir daí, né? Eu não mudo de versão, como todos aqui que acompanham o curso sabem que eu não mudo de versão há uns 10, 11 anos, porque eu uso a versão do Debian no estágio de não estável, que é o estágio, digamos assim, mais cru, né? Que está em desenvolvimento. Tudo chega a partir dessa versão, que é a versão SID, né? Então eu não mudo de versão, né? O pessoal do Debian faz esse desenvolvimento para, em dado momento, considerar uma versão do Debian a versão estável, que é a versão que o projeto Debian recomenda para ser usado em servidores, em desktops corporativos, né? E é a versão sobre a qual o time de segurança está cuidando e tudo, e assim por diante, né? Aquela estabilidade toda que nós que usamos o Debian conhecemos e prezamos, né? Mas, de toda forma, tem muita gente, inclusive nesta sala aqui, que usa versões diferentes da versão estável, né? A gente conseguiu até convencer o nosso querido amigo Leandro Ramos a usar a versão não estável, a versão SID, a versão testing e tudo, e ele está usando, segundo ele, até que a versão se torne estável, ele vai voltar a usar estável, né? Então, especialmente em desktop, cada usuário tem aí as suas predileções, né? E a gente está aí para tentar ajudar todo mundo nessa história, né? Espero que tenha ficado claro. Pois não. Aproveitando essa deixa de discussão aí sobre versões e tal, eu vou medir bem minhas palavras, que eu sei que com você as palavras têm certo peso, né? Comigo mas, não, assim, com qualquer um. Guardadas as devidas proporções de tudo que a gente tem por aí, poderíamos, não vou dizer equiparar no sentido de tornar 100% igual, mas pensar na versão SID, que é também a versão que eu uso desde que, né, você que me evangelizou no Debian, me trouxe para o Debian, já viemos já para a versão SID. Uma das coisas que eu tenho encarado a versão SID é como versões, acho que o Arch tem uma coisa dessa e o Manjaro, que é do Arch, essa ideia de rolling release, uma coisa mais ou menos parecida com isso. Podemos dizer algo semelhante a isso, da SID? Então vamos lá. Se a gente for extremamente estrito, o SID não poderia ser chamado de rolling release. Por quê? Porque como o SID é uma das versões do Debian e faz parte desse processo de desenvolvimento do Debian em busca de produzir uma versão chamada estável, o SID é justamente o momento em que a gente está agora, né? A gente está no momento do desenvolvimento do Debian, que é o pré-lançamento, está na porta de lançar a versão Bull-C como uma versão estável, de considerar a versão Bull-C a versão estável. E Rony pergunta aqui, quando que se tornará estável? A resposta oficial do Debian é quando ficar pronto, né? E a gente espera,
em virtude de já estar nesta fase do desenvolvimento, que é uma fase chamada de congelamento, ou seja, coisas novas, há critérios muito rigorosos para uma coisa nova entrar, né? O que se busca, na verdade, é resolver eventualmente algum problema na atualização do 10 para o 11, né? Que são chamados os release bugs, né? Bugs que dificuldades que implicariam na não possibilidade dessa atualização, né? Então, de forma estrita, um rolling release não passaria por esse processo de congelamento, né? Então, estritamente falando, a gente não poderia dizer que o seed é um rolling release, mas é, digamos assim, o mais próximo de um rolling release que tem no Debian. Então, seria um rolling release à moda Debian, que a cada 2 anos, num período aí de 1 mês, 2 meses, entra nesse estágio de congelamento, né? O curioso, por exemplo, é que eu tenho aqui na minha máquina instalado uma versão do Kali Linux, né, que eu já mostrei algumas vezes ali, e o nome do repositório é Rolling. A versão que eu uso do Kali Linux é a versão Rolling Release. Só que como ela é derivada do Debian Seed, né, na verdade a gente percebe que a velocidade de atualização de pacotes também modifica completamente em virtude de como está o projeto Debian. A versão do Arch Linux, do Manjaro, etc., aí elas estritamente poderiam ser chamadas de rolling release. A ideia do rolling release, que seria o release rolando, né, o que acontece? É que não tem esse estágio no sentido de ter, como se fosse assim, o Debian tem degraus, né? O Debian e outras distribuições têm degraus para lançar uma determinada versão, né? E o rolling release é isso, não tem o degrau. Os pacotes vão entrando, não tem o conceito de versão, né? Então, assim, a pessoa usa, quando diz, eu uso o Arch Linux. Ah, que versão do Arch Linux você usa? Não faz muito sentido isso, né? Ele usa o Arch Linux, pronto. Né? Porque não tem esse conceito de versionamento, né? Então, se a gente for estrito, né, não combina ter versão com ser rolling release, né? No caso do Debian Seed, é o mais próximo que a gente tem de um rolling release, é a que eu uso, né? Mas nesse momento é muito chato. Eu vou mostrar aqui uma coisa que nós que curtimos o rolling release, que curtimos o Debian Seed, não gostamos, né? Que é chegar aqui, meter um apt update e se deparar com nada para atualizar. Oh, meu Deus, que coisa desagradável, né? Para quem gosta de estar sempre atualizando o sistema. Então, nesse período, os amantes do seed ficam um pouco chateados aí no aguardo de que tão logo o Debian Bull Que Seed marasmo, né? é um marasmo, Que marasmo. nada acontece, né? É terrível. Pois é, né? e eu já tô bem acostumado de, normalmente, quando eu chego no computador pela manhã para começar os trabalhos, a primeira coisa é um sudo apt update, e normalmente tem coisa para atualizar. E à noite, quando eu tô para ir dormir, acabei de fazer, diferente do seu, você deve ter atualizado mais cedo o seu, Cristiano. Eu acabei de fazer uma atualização do meu e tinha atualização para Tinha sim, tinha. Foi feita umas Sabe o que atualizações. salva a gente? Sabe o que salva a gente, o Creteu e River, né? O que salva a gente é o Linux Libre, Ah, que é tem verdade. atualização quase toda semana. Ó, eu atualizei aqui, ó. Eu pode ver aqui. Tem uma aqui que eu tenho que fazer ainda. Um pouco antes da aula, olha só. Eu rodei um apt upgrade às 18 horas, 51 minutos e 14 segundos e atualizou aqui um servidor simples de e-mail, que é o Exim Config, o Exim Base, também atualizou um libopen NPI 3, o libpq5, creio eu que sejam bibliotecas relativas a isso, né? Eu atualizei ontem aqui, ó, dia 12, como falou o Blau, ó, inclusive removi versões antigas do kernel, porque eu atualizei ontem à tarde aqui a versão do Linux Libre, que agora é a 5.12.3, né? Então, a gente que atualiza, né? Eu costumo brincar que no lugar de usar, para testar a conectividade, no lugar de usar ping, por exemplo, esse aqui, né? Opa, ping -C3, isso aqui, que no lugar de usar ping
para verificar conectividade, eu prefiro usar esse aqui. O apt update também checa a conectividade e já vê se tem atualizações. Eu sou meio maluco, né? Eu gosto de fazer isso, ó, inclusive aqui também, ó, no nosso servidor e na nossa máquina virtual aqui, ó. Vamos ver se tem atualização. É um pouquinho diferente, porque aqui não está no SID, está no BullSea mesmo, né? Mas também, ó, sem atualizações, mas teve atualização mais cedo, né? Então a velocidade das atualizações modifica bastante neste período, né? O Dalzaker diz que tem 2 atualizações semanais do Linux Libre. Não sei exatamente qual é a velocidade, muda média também, é isso né? mesmo. Mas é em torno Em disso, média né? fala Em média é por aí, né? Já aconteceu, olha que curioso, já aconteceu comigo, porque eu não gosto de rebootar a máquina, né? Então já aconteceu comigo de eu rodar um apt update, um apt upgrade e ter uma instalação nova, uma versão nova do pacote do Linux Libre, né? Mas aí eu peguei, atualizei tudo, mas estava fazendo alguma atividade, alguma coisa, e não rebutei a máquina para colocar em funcionamento essa nova versão do pacote. E antes que eu desse reboot na máquina, teve outra atualização, né? Então já teve versões de kernel do Linux Libre aqui, que eu instalei, mas o coitado nunca rodou na minha máquina, porque veio uma mais nova depois e não deu tempo de rodar, coitado, né? Acontece comigo também, e eu estou com uma situação aqui que vai me levar a uma pergunta que eu acho que é interessante, deve ser uma dúvida interessante para o pessoal também. Manda aí. Porque eu não atualizei de anteontem, eu acho, para até hoje, porque eu estou com uma sessão do Tmux aberta e eu não quero reiniciar o computador. E essa sessão eu estou trabalhando nela há uns 2 dias. Mas aí vem a pergunta que todo mundo sempre se faz: será que não é possível atualizar o Linux, ter o Linux atualizado, o kernel, né, atualizado, e sem precisar reiniciar a máquina? Bom, vamos lá, vou responder essa pergunta de 2 formas. Uma é assim: se você quiser aprender como é que salva uma sessão do Tmux, tem uma pessoa aí que chama Blau Araújo, que já fez vários vídeos sobre o Tmux, e ele ensina a salvar a sessão do Tmux. De forma que, Blau, você pode salvar a sessão do Tmux, dar reboot com a versão nova do kernel e voltar para a sua sessão do Tmux. A única coisa que dá para salvar na sessão do Tmux é layout e o shell em que você está trabalhando. Infelizmente, ele não sabe o estado dos programas, né? Que seria perfeito, seria o supra-sumo, mas é meio complicado, né? Isso, é verdade. Então, essa aí está valendo. Inclusive, eu vou gravar uns vídeos ainda sobre o Tmux, falando quais são as ferramentas que existem para restaurar sessões. E aí eu vou falar até de uma ferramenta, de um script que um certo professor de GNU aí desenvolveu para o uso dele. Que é muito interessante. A gente vai mexer nesse script, né, para deixar ele menos interessante. Existe sim, eu não me lembro aqui, eu vou deixar depois na descrição do vídeo, mas tinha um projeto que chamava, se não me engano, K-Splice, acho que era isso, deixa eu ver aqui, K-Splice, vamos colar aqui. K-Splice, isso, é isso mesmo. Eu não sei em que pé que está isso daí, né? Mas o K-Splice é justamente um projeto, né? É uma extensão para o kernel Linux que possibilita, especialmente sob o ponto de vista de segurança, de aplicar patches, correções de segurança com o kernel em funcionamento sem a necessidade de reboots, né? Então, mas o kernel que você usa tem que estar preparado para isso, ou seja, você tem que instalar uma versão de kernel já compilada com esses recursos, né? Eu conheço essa ferramenta, conheço sim. Eu cheguei até a fazer há muito tempo um experimento e tal, mas eu não tenho nenhuma condição, nem das que eu cuido, muito menos do meu desktop, em que eu tenha visto uma necessidade que se justificasse pessoalmente fazer isso. Mas eu acho que a gente pode fazer uns experimentos juntos aí com o K-Splice, ou quem veio substituir o K-Splice aí. Eu acho que é um assunto bacana, nem que seja para aprendizado mesmo, né? Que eu acho que é bem bacana, eu acho bem legal isso aí, sim.
Sim. Vamos combinar aí um laboratório conjunto aí para ver se a gente consegue fazer o K-Splice funcionar. Seria um as na manga, segundo o Veritas, né? Mas é isso aí. Com a pergunta do Blau, eu vou já encaminhando aqui, né? Dessa vez não vou nem dar a oportunidade de novas perguntas aqui, porque eu não quero emendar com a aula do Blau, que vai vir na sequência, né? Eu quero só dizer que quero agradecer a presença aí de todas e de todos, dizer que a gente vai ter que mudar um pouquinho, infelizmente, a meu gosto, o jeitão da gente fazer aqui a nossa sala, né? Porque hoje, antes de começar, a gente recebeu aí a visita de algumas pessoas indesejáveis, e não são indesejáveis aqui na sala, né? Eu diria que essas pessoas são indesejáveis no mundo, porque são pessoas intolerantes, né? Aquelas pessoas que não só não constroem absolutamente nada, né? Mas que querem atrapalhar aqueles que estão tentando construir alguma coisa, né? Então eu digo a você, se você não quer construir nada, problema seu, é a sua responsabilidade, né? Mas você não é bem-vindo aqui no planeta. Eu quero que você se exploda para lá. Todos vocês que querem, além de não construir, tentar impedir alguém que está construindo alguma coisa. E está cheio de gente assim no mundo, né? E é justamente por isso que vale, então, relembrar que o dia de hoje é um dia muito importante. É o dia em que a gente deve se lembrar, a meu ver, de que não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Há muito o que se fazer, há muito o que mudar. A gente torce e trabalha para isso, né? E há muitas formas de trabalhar para isso. Uma delas é não aceitando alguém que é racista, né? A gente construir aqui um país igualitário, né? Na questão da raça, mas não só igualitário na questão da raça, né? E todo mundo que luta por igualdade não luta por igualdade apenas num determinado ramo, né? Não faz sentido. Não faz sentido lutar pelo software livre e ser racista. A meu ver, também não faz sentido ser antirracista e não lutar pelo software livre, né? Porque há várias formas de dominação e eu acho que a gente, se quer um mundo mais igualitário, é legal a gente se contrapor a qualquer forma de dominação, de desrespeito com a pessoa humana, com o ser humano, com os valores de cada um, com as liberdades de cada um. Eu espero que você tenha curtido aqui a nossa aula de Tira Dúvidas, que você, sempre que quiser, é bem-vindo. A gente vai ter que estabelecer aí um jeito um pouco diferente de funcionar, mas de toda forma você é bem-vindo aqui para a nossa aula. Eu espero que a gente se veja em breve, numa próxima aula, num laboratório, num tutorial, e consiga juntos construir um pouquinho de conhecimento e, quem sabe, colaborar para a construção de um mundo mais bacana. Muito obrigado pela presença de todos que estiveram e puderam estar aqui conosco, e a gente se vê na próxima semana. Até lá e um abraço.